Meus irmãos, capítulo 1, verso de número 3. Sofia, coloca aí para os nossos irmãos também, que não trouxe Bíblia para a gente, porque hoje nós vamos ter misericórdia deles. Mais uma vez, né? Vamos ter misericórdia dos nossos irmãos que estão sem Bíblia aí, para eles acompanhar com a gente. Amém? Pode colocar, não precisa colocar King James não, é essa daí mesmo. Olha o que diz o texto, e presta muita atenção, tá bom? Diz assim o texto: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Verso 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Aqui concluímos que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Amém. O tema dessa mensagem que eu vou colocar nessa mensagem, eu vou abordar, o que de antemão eu havia dito para vocês, a transformação dos verdadeiros crentes, mas o tema dessa mensagem é justamente o que eu vou dizer agora. Dou graças a Deus por vós. Esse é o tema da mensagem. Você pode repetir após mim, por gentileza, no 3? 1, 2, 3. De novo. Mais uma vez para ficar bonito e encerrar. Esse é o tema da mensagem. Dou graças a Deus por vós. Esse é o tema da mensagem. Vamos lá. Meus irmãos, vamos entender, primeiro, a título de introdução. É preciso a gente entender que aos Colossenses que é dirigida essa carta. E quando o apóstolo Paulo escreve e direciona esta carta, é justamente para a igreja que estava em Colossos, que é pertencente, à província romana da Ásia. Nós vamos ver que Colossenses, a cidade de Colossos, ela está localizada no rio Lico. Isso aqui é a título de introdução, é preciso você entender. Ela está localizada aproximadamente ali no rio Lico, a 200 quilômetros da cidade de Éfeso, aonde o apóstolo Paulo chegou e ficou aproximadamente 3 anos pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus ali. Então nós vamos ver que Colossos está ligada a Éfeso por meio de uma grande via comercial. Então, uma das vias principais que liga Colossos a Éfeso, que é uma das cidades que tinha um comércio muito forte, essa via fazia parte de Colossos, a cidade de Éfeso. Então nós vamos ver que é uma cidade muito antiga, uma cidade famosa, a cidade de Colossos. Ela, no seu comércio, ela era dominada no mundo greco-romano, muito influenciada pelo greco-romano, e também ela era aproximadamente ali entre o mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. Então nós vamos ver que a rota de Colossos, olhe para mim, preste atenção, nós vamos ver que a rota de Colossos pegava algumas cidades, e essa rota era a cidade de Éfeso, Laodiceia, Colossos, Antioquia, Pérsia, Icônio, Listra, Derbe, Tarso, Síria, Mesopotâmia, Média e a Média Pérsia. Então, entre essas cidades é a via principal e Colossos passava aproximadamente perto dessa cidade. Nós vamos ver também que Colossos era conhecida como centro da indústria textil. Fala assim, havia uma lã muito famosa na cidade de Colossos. Nós vamos ver que havia um certo tipo de lã avermelhada e escura, de alta qualidade. Ela era conhecida como lã de Colossos, ou lã de Colossenses, Então a cidade era conhecida por essa lã avermelhada. Vamos ver também que, segundo a história, houve um terremoto naquela região, e esse terremoto devastou de uma maneira muito terrível a cidade de Colossos na década de 60 depois de Cristo. Sabemos também
que além de Colossos ter sido devastada por esse terremoto, nós vamos ver que a cidade de Laodiceia também foi devastada por um grande terremoto. Só que nós vamos ver que Laodiceia ela se reconstruiu de forma muito rápida, Colossos não foi assim. Houve um tempo mais demorado para ela se reconstruir e se levantar novamente. Vamos ver que é nesse cenário, né, logo após esse cenário, Paulo, ele anuncia a palavra nessa região. Vamos entender também que Paulo nunca visitou a cidade de Colossos. Vamos ver que Paulo, além de não ter visitado a cidade de Colossos, ele também não foi o fundador dessa igreja que nós acabamos de ler. Então, essa carta que nós acabamos de ler para os irmãos da cidade de Colossos, Paulo nunca foi lá e também não fundou essa igreja. Não foi ele o fundador dessa igreja. Vamos ver que quem fundou essa igreja foi o colaborador de Paulo, chamado Epáfras. Então fala assim, o pastor da igreja de Colossos se chamava Epáfras. Então ele que foi o que fundou a igreja e ele também foi o que pregou a palavra de Deus ali. Vamos ver isso aonde? Colossenses capítulo 1, verso de número 6. Dá mais um pouquinho de som aqui para mim, Alice. Coloca aí, Sofia. Olha lá, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Isso mesmo. Verso 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Olha o verso de número 7, presta atenção. Como aprendestes de quem? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos. Vamos ver também que é provavelmente Epáfras que ele foi convertido quando o apóstolo Paulo ficou ali na cidade de Éfeso, aproximadamente 3 anos pregando a palavra de Deus ali. Foi nesse tempo que Epáfras estava na cidade de Éfeso, ouviu a palavra de Deus através do apóstolo Paulo e ali que ele se converteu. Nós vamos ver também que havia algumas igrejas vizinhas ali de Colossos. E entre essas igrejas que eram vizinhas ali da cidade de Colossos, era a igreja de Laodiceia e também a igreja de Herápolis. E provavelmente também fora fundada pelo mesmo Epáfras. Então acredita-se que Epáfras fundou a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia e a igreja de Herápolis. E ele que era o pastor que cuidava desse pessoal. Vamos ver isso, né, escrito em Colossenses capítulo 4, verso 13. Olha lá, coloca aí, Sofia. Efésios capítulo 4, verso 13. Olha aí, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual, capítulo 4, verso 13, falei 3, né, 13, verso 13, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Então o apóstolo Paulo está falando que Epáfras tinha um grande zelo pelos irmãos de Laodiceia e pelos irmãos de Hierápolis. Então, por que Epáfras visita o apóstolo Paulo na prisão em Roma? Lembrando os irmãos, presta atenção, isso é tudo informação que é primordial você entender. Porque quando você pega a epístola aos Colossenses e vai ler, você precisa saber o que você está lendo. Sim ou não? Então você lê, eu leio e não entendo nada. Eu estou te explicando aqui, estou te ensinando, então você tem que aprender. Quando você for ler, você vai ler e vai entender o que você está lendo. Amém? Então, a carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo está escrevendo ela dentro da prisão. Então, a carta aos Colossenses é considerada e conhecida como as cartas das prisões. Além de Colossenses, ele escreveu Efésios dentro da prisão, escreveu Filipenses dentro da prisão. Então, essas cartas são as cartas das prisões. E o Epáfras, que é o pastor da igreja de Colossos, ele foi lá visitar o apóstolo Paulo na prisão. E por que ele foi lá visitar o apóstolo Paulo na prisão? Em primeiro lugar, Epáfras levou notícias ao apóstolo acerca do amor dos colossenses pelo apóstolo e dando-lhe o relato sobre a excelente igreja que estava se levantando ali. Então, o pastor Epáfras foi lá no apóstolo Paulo na prisão e falou, apóstolo Paulo, eu vim te trazer notícias das nossas igrejas. Amém?
essa é a primeira coisa. Segundo lugar, foi avisar também a respeito das graves ameaças que a igreja, por meio de heresias, que haviam penetrado no grupo de cristãos dos Colossos. Ou seja, estava levantando muitas heresias, coisas falsas, para denegrir o evangelho e para acabar com a fé dos irmãos da igreja. Então o pastor Epáfras foi lá: pastor, apóstolo Paulo, eu vim te trazer também essas notícias que está se levantando heresias, falsas doutrinas, e elas estão se infiltrando dentro da nossa igreja, e eu preciso de uma solução, eu preciso da sua ajuda. Então Epáfras, vamos ver que ele não retorna também imediatamente a Colossos, tá? Epáfras, ele compartilha o cativeiro do apóstolo Paulo, ele fica ali algum tempo, alguns dias, junto com o apóstolo Paulo ali, de forma espontânea, e o apóstolo Paulo vai testificar isso. Aonde? Na carta a Filemão. Coloca aí, Sofia, Filemão, capítulo 1, verso 23. Olha o que o apóstolo vai falar. O apóstolo Paulo: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Ou seja, a carta a Filemão também, que o apóstolo Paulo escreveu, também foi dentro da prisão. E quando ele estava escrevendo a carta para Filemão, ele manda saudação para Filemão, falando: Filemão, deixa eu te falar uma coisa, Epáfras está aqui comigo, e ele está te mandando uma saudação. Fala assim: pastor, por quê? Porque a igreja de Colossos era dentro da casa de Filemão. Então, Filemão já disse aqui em uma das nossas séries aqui, que Filemão era um homem muito rico. Ele tinha muitas posses. E a igreja de Colossos era na casa de Filemão, porque eu já expliquei para vocês que naquela época não havia os templos maravilhosos igual existe hoje, né? A igreja era na casa dos irmãos. Então a igreja de Colossos era na casa do irmão Filemão. Presta atenção, e quando o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta para interceder em favor de Onésimo, que era escravo de Filemão, que estava lá dentro da prisão, que estava sendo solto e ia embora de volta para casa, o apóstolo Paulo falou: Epáfras está aqui comigo, seu pastor, e ele está te mandando saudação, Filemão. É justamente isso, tá bom? Então nós vamos ver que a carta aos Colossenses foi levada pelo emissário irmão Tíquico. Fala assim, o irmão Tíquico, o nome é difícil mesmo, é o nome do irmão, Tíquico. O irmão Tíquico que pegou essas cartas e ficou responsável de ir levar para os irmãos. Aonde está escrito isso, pastor? Colossenses capítulo 4, verso 7. Olha aí, o apóstolo Paulo vai falar. Colossenses 4, 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Tá vendo? Então Tíquico também estava lá na prisão, e o apóstolo Paulo incumbiu essa responsabilidade a Tíquico para levar a carta. Olha o verso número 8, coloca aí. Diz assim, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Então Tíquico ficou responsável para levar as cartas, né? Quais foram as cartas que Tíquico ficou responsável para levar? A carta de Colossenses e a carta de Éfeso. A carta do próprio Filemão, Onésimo, que ia voltar junto com Tíquico, o próprio Onésimo ia levar a carta. Então, Tíquico ficou responsável por levar a carta aos Colossenses e a carta à igreja de Éfeso. Aonde está a responsabilidade e a incumbência que Tíquico ia levar a carta de Éfeso também? Coloca aí, Efésios capítulo 6, verso 21. Vamos lá. Olha o que diz. O qual vos enviei, Efésios 6, 21. Efésios 6, 21. Efésios 6, 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então ele está mandando a carta aos irmãos de Éfeso, e Tíquico, que é o responsável para levar a carta aos irmãos de Éfeso e também a carta aos irmãos de Colossos. Amém? Entendido até aqui? Então nós vamos ver que é na companhia de Paulo, né? Epáfras estava junto ali com ele, também o escravo Onésimo, que levava consigo a carta a Filemão, que eu já disse. Amém?
Então nós vamos ver que Paulo inicia dando graças a Deus no verso de número 3. Coloca aí, Sofia, capítulo 1, verso de número 3. Olha o que diz. Olha como que Paulo inicia a Colossenses 1:3. Olha como que Paulo inicia a sua carta. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Agora preste atenção. Por que que o apóstolo Paulo, ele inicia dessa maneira, dizendo para os irmãos: porque dou graças a Deus por vós. Fala, pastor, por quê? Pelo que Paulo agradece quando ele inicia a sua carta. Dou graças a Deus por vós, irmãos. Isso é extraordinário, tá? Então nós vamos ver por que que Paulo está agradecendo. Nós vamos ver que ele vai dizer no versículo de número 4, capítulo 1, verso 4. Olha o que que ele agradece. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então Paulo está agradecendo do quê? Ele está agradecendo. Eu quero agradecer a Deus por vós. Sabe por quê? Porque eu tenho ouvido a respeito da vossa fé, que tens em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Paulo está expressando a sua gratidão pela transformação que houve nos Colossenses. Fala assim, ó, Paulo está agradecendo a Deus pela transformação que houve neles. E olha aqui para mim, e isso é crucial, tá? Porque nós vivemos em um tempo que nós nos identificamos como crentes, sim ou não? A gente se identifica como crente em meio à sociedade, e além de nós nos identificarmos como crente, muitas pessoas ao nosso redor também declaram essa confissão, né? Falando que é crente, falando que é cristão, falando que é evangélico. Tem gente que fala, não, eu sou gospel. Sim ou não? Só que se nós olharmos com um olhar mais crítico, vamos perceber que essa posição de se declarar gospel, de se declarar crente, ela tem se proliferado, ela tem crescido nos nossos dias atuais, entre a sociedade. E ao olharmos para o texto, nós vamos perceber que as ações de graça do apóstolo Paulo é em relação à transformação verdadeira que os colossenses experimentaram. Então o apóstolo Paulo está começando a identificar que as evidências que estavam tendo no meio dos irmãos eram evidências de uma transformação verdadeira. Presta atenção. Essas transformações não são transformações opcionais, tá? É uma transformação opcional. Não. Elas são transformações que o apóstolo Paulo está enxergando como evidências de que eles eram crentes de verdade. E isso é muito importante, viu? Porque o apóstolo Paulo está identificando evidências que vão autenticar a transformação verdadeira. Porque não é simplesmente falar que é crente, falar que é gospel, falar que é evangélico. Tem algumas evidências que autenticam essa transformação verdadeira. E as transformações que ocorrem na vida de alguém que fala que é crente, não são transformações opcionais. Não. São evidências e ações que não pertencem a nós. Segura que vai começar, viu? Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte. Paulo está falando assim, ó. Igreja de Colossos. Eu